Olá, nessa aula nós vamos tratar sobre os tipos de linguagens. Ou seja, entre os tipos de linguagem, nós temos aqui destacados dois tipos que são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bom, pessoal, a linguagem verbal, ela é aquela que se expressa através de palavras faladas ou escritas, ou seja, enquanto a linguagem não verbal usa signos visuais, a linguagem verbal, ela vem utilizar a fala e a escrita mais precisamente, ou seja, quando nós escrevemos e-mails, quando nós escrevemos cartas ou até mesmo textos literários, isso são exemplos de linguagem verbal, ou seja, tudo aquilo que falamos e que escrevemos é linguagem verbal, porque de certa maneira nós estamos nos expressando de alguma forma. Então, se estamos nos expressando, isso significa que é um tipo de linguagem, né, que estamos ali utilizando. Então, nós temos como exemplo de linguagem verbal as coisas que nós fazemos através da fala e da escrita. E logo aqui embaixo, nós temos alguns exemplos que são os e-mails, cartas e textos literários. Já a linguagem não verbal, ela vem utilizar os signos visuais para ser efetivada. E aí vocês podem se perguntar, o que seriam esses signos visuais? Seria mais precisamente uma espécie de objetos assim, objetos específicos que são utilizados em papéis, né, como design gráfico, também desenhos também, né? Porque normalmente nós vemos em placas, sinalizações, quando tem lá sinalzinho de um cigarro, por exemplo, né? E tem uma, uma funçãozinha por cima que indica que não pode fumar naquele local. Então, aqueles desenhos, eles fazem parte da linguagem não verbal, ou seja, são signos visuais, né, para auxiliar no entendimento da interpretação daquela imagem, daquele desenho, junto com o texto atrativo, né? Mas como a linguagem não verbal não vai ter texto, vai ter apenas os desenhos ou formas geométricas. Nós temos vários exemplos de linguagem não verbal. E aqui eu destaquei algum deles, que são, por exemplo, as imagens nas placas e nas cores, como eu já falei, os gestos e expressões faciais. Quando nós estamos conversando com alguma pessoa e nós olhamos para a amiga, por exemplo, e nós entendemos, né, que é como se fosse uma comunicação entre nós duas. Nós sabemos que tem alguma coisa errada, né? Ali naquela situação, nós olhamos assim, trocamos olhares, indignadas às vezes, outras vezes querendo rir, e não saem palavras, ou seja, nós estamos nos comunicando através e somente de troca de olhares e expressões faciais. Então, isso também é a linguagem não verbal, porque só seria verbal se estivéssemos também utilizando da fala ou da escrita. Outro exemplo aqui são os sons e ruídos, mímica também, né? Nós fazemos gestos, mas não falamos nada. E se não falamos, é uma linguagem não verbal. E, além da linguagem verbal e não verbal, nós temos também a linguagem mista. O que seria a linguagem mista? A linguagem mista é basicamente uma junção dos dois tipos de linguagem verbal e a não verbal. Ou seja, seria a junção, por exemplo, em um cartaz. Vamos lá. Você pega um cartaz ali que as lojas, normalmente as lojas de imóveis dão para a gente, né? Ou passam nas ruas entregando sobre as promoções que terão, o que vai ter, ou já está tendo, né? E ali nós temos exemplos de linguagens mistas. Por quê? Além do anúncio dos produtos que estarão em promoções,
Nós também temos as imagens desses produtos, que na verdade são desenhos ou até mesmo fotos ilustrativas, né? Ou até mesmo fotos dos produtos reais. Então, ali nós temos um exemplo de linguagem mista, porque está tendo a junção de escrita, né? Que lembramos que a escrita ela faz parte da linguagem verbal, que é quando nós utilizamos a fala ou a escrita. E também naquele cartaz terá os signos visuais que atuam como os elementos importantes, né, e principais da linguagem não verbal. Então, além desses desenhos, objetos, formas geométricas, né, as fotos, na verdade, que terão naquele cartaz, elas fazem parte da linguagem não verbal. Então, em junção a esses dois tipos de linguagem, né, nós teremos aí a linguagem mista.